Vem aí, Hack Health Tech 2021. Uma competição de equipes focadas no desenvolvimento de startups que apresentem soluções inovadoras na área da saúde humana. O evento acontece simultaneamente na Unimar, em Marília, e no Politécnico de Leiria, em Portugal. Você, cidadão brasileiro ou português que tem idade a partir de 16 anos, não perca essa oportunidade de participar da maior maratona mundial de desenvolvimento de soluções na área da saúde. Dia 9 de outubro acontece o seminário de apresentação de desafios e oportunidades. Nos dias 6 e 7 de novembro, as equipes realizarão o desenvolvimento das soluções de modo presencial ou remoto. Transmissão simultânea no Visão de Mercado, o canal do streaming do empreendedor. Informações e inscrições no site do evento. Realização Religare Innovation Lab. Bom, vem aí. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, esta segunda parte do nosso seminário do Hack Health Tech 2021. Agora em direto só para os desafios portugueses, não quer dizer que seja só para pessoas em Portugal ou equipas em Portugal, mas teremos aqui um conjunto de desafiadores que aceitaram. Estou ouvindo agora mais uma pessoa, mas pronto, estava dizendo que queria agradecer ao Politécnico de Leiria, ao Centro Hospitalar de Leiria, também à Hitachi Vantara, que é o nosso principal patrocinador. Quero agradecer à CUF, Altice Labs e à ICE4Med, que serão os nossos principais desafiadores para este Health Hackathon. O Francisco, que é o nosso head de aceleração da Startup Leiria, vai ficar convosco. Como disse o Elvis na sessão principal, eu estou a meio de uma aula no Rio Grande do Sul, portanto estou aqui dando um salto só para cumprimentar os nossos participantes e os nossos desafiadores e desejar boa sorte a todos. E então, Francisco, força. Ora bem, boa tarde a todos então também. Antes de mais, dar os parabéns também aqui à organização. Eu vou estar aqui a apresentar o desafio do Politécnico de Leiria, e vai ser algo também bastante rápido, e depois então vou dar a palavra para os restantes desafiadores, para que eles possam então fazer a apresentação e que todos possam então ter conhecimento e seguidamente possam fazer as das equipas para estes desafios. Muito rapidamente então, o desafio que o Politécnico lança para este hackathon é um problema de base, ao fim e ao cabo até está muito relacionado com todo o setor de saúde, que é a interoperabilidade de sistemas. Um dos problemas que os utentes têm é o de armazenar os seus exames e de os partilhar com o devido consentimento com os profissionais de saúde do setor público e privado. Apesar de já existirem iniciativas neste âmbito, quer nacionais, como da SPMS, como internacionais, como a Google Health, a verdade é que o seu nível de eficácia é ainda muito reduzido. O problema subsiste. Então, portanto, como é que de uma forma muito fácil e muito intuitiva seria possível registar os exames na cloud, registar as consultas na cloud, ter o máximo de segurança no armazenamento destes dados, ter a garantia de que o acesso a esses dados é apenas do utente ou a quem ele disponibilizar, podendo criar autorizações temporárias e apenas de leitura, permitir que esta infraestrutura esteja preparada para interoperar com outros sistemas de uma forma segura. E, por fim, garantir ainda a interoperabilidade semântica dos dados, por exemplo, através de terminologias clínicas, como SN-OMED, ICD, etc. Portanto, este é o desafio que o Politécnico de Leiria quer lançar. Nós depois vamos colocar esta informação também de uma forma mais sistematizada, mas de uma forma assim muito rápida, muito simples. O desafio então da interoperabilidade de sistemas, a segurança dos dados, portanto são aqui questões que o Politécnico gostaria de ver resolvidas, gostava de ver endereçadas e portanto fica aqui o desafio para a nossa plateia. Eu aproveito então para passar aqui a palavra já para o João Machado, que é o diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Leiria. Eu penso que ele já está aqui. Olá, boa tarde. Acho que me conseguem ouvir. Eu só queria corrigir rapidamente. Eu venho em representação do Centro Hospitalar de Leiria, mas pertenço ao Serviço de Pneumologia
Foi um convite do professor João Moraes, que é o diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Leiria. Isso. Muito bem. João, então, vamos então aqui à apresentação do desafio do Centro Hospitalar de Leiria, pode ser? Certo, rapidamente vou compartilhar a tela, porque me vai ajudar, no fundo, a expor aquilo que pretendo mostrar. É só aqui dar aqui a autorização. Não sei se conseguem ver a minha tela. Ainda não estamos a conseguir ver, João. Então, deixem-me ver se eu arranjo aqui uma alternativa rapidamente. Ora, aqui é uma janela. Se não, rapidamente eu também posso ir introduzindo o tema a falar, porque acho que esse é o que é o essencial. Basicamente, os desafios que nós tínhamos pensado, porque trabalhei em equipa com mais profissionais, essencialmente do serviço de pneumologia, mas também da área de informática do Centro Hospitalar de Leiria, e vem muito em linha de conta daquilo que é o dia-a-dia da inovação, tecnologia em saúde. Que isto é, cada vez temos mais sensores ou equipamentos capazes de recolher informação em saúde, cada vez temos mais informação a chegar, e, no fundo, a chave é como filtrar essa informação por forma a gerar algoritmos que sejam passíveis de, no fundo, minimizar o trabalho ou pelo menos tornar mais sensível aquele que é o reconhecimento de padrões em doentes. De forma muito prática, por exemplo, quase todas as pessoas têm algum tipo de equipamento de monitorização em saúde, ou seja, um smartwatch, ou seja, uma smartband ou de outra natureza, que recolhe informação que depois é ventilada, é partilhada, desculpem, sob a forma de aplicações em vários dispositivos móveis. A nossa ideia era, no fundo, passar por dois motivos, e o nosso desafio era passar por duas áreas. Uma era alargar o leque de monitorizações, por exemplo, a sensores que podiam ser implementados, tanto cutâneos internos como externos, como há, por exemplo, nos doentes diabéticos tipo 1, que têm a capacidade de monitorizar a glicémia com um implante que está mantido permanentemente no indivíduo. Isto poderia ser aplicado a doentes mais graves, por exemplo, ventilados no domicílio, sob oxigenoterapia, que permitia em tempo real recolher dados de oximetria, de capnografia, no fundo, que é a monitorização de CO2, frequências cardíacas e outros parâmetros, que podiam ser exportados depois para uma hub, que filtrava essa informação, e depois, no fundo, melhorar os algoritmos de detecção de variações do normal, pudesse, no fundo, antecipar a ocorrência de eventos, muito em linha de conta daquilo que já tem sido apresentado, mas aqui com um segundo dado, que era a criação de smart kits que permitissem, por exemplo, o retrofit a equipamentos já disponíveis. Lembrámos-nos, por exemplo, no fundo, uma tela de forma a tornar, por exemplo, um andarilho como um andarilho smart, isto é, que tivesse um acelerómetro ou algum tipo de outro de sensores que permitisse contar o número de passos em doentes com limitação motora e que pudéssemos utilizar essa atividade física para criar programas de reabilitação, para, no fundo, programar o tipo de exercício físico e esforço físico que os doentes pudessem fazer. Portanto, essencialmente, e em resumo, o nosso desafio era não só criar mais e melhores sensores de recolha de informação mais útil, como criar algoritmos que pudessem interpretar esse volume grande de informação e que pudessem triar de forma mais eficiente e eficaz estes doentes para que, no fundo, minimizasse o trabalho de processamento de dados que nós, como profissionais de saúde e humanos, somos claramente muito menos capazes que algoritmos complexos de inteligência artificial a detectar padrões de anomalias e que pudéssemos antecipar eventos e até mesmo convocar doentes para rastreios se reuníssemos um conjunto de dados que assim o indicassem. E muito resumidamente era esse o desafio do Centro Hospitalar de Leiria enquanto profissionais da instituição. Muito obrigado, João. Sem dúvida, desafios aqui bastante, além de diversos, mas focados aqui então nesta parte mais da sensorização, correto? Muito bem, então vamos então já avançando para o Jorge Antunes, aqui da Hitachi. Ele é o diretor para Europa, Médio Oriente e África. Não sei se ele já está aqui conosco. Jorge Antunes, da Hitachi. Pedro, consegues confirmar se já está? Ele ainda não está, ok. Tem aqui a indicação que ele ainda não estará connosco, ok. Até porque como estamos aqui a fazer estas apresentações estão um bocadinho mais curtinhas, não sei se a Telma já está aqui connosco,
possa até já fazer a apresentação. Estão a ouvir? Elma, boa tarde. Sim, sim. Mas Estamos a conseguem conseguir. ouvir-me? Sim, estamos aqui a conseguir ouvir. Conseguem, pronto. Eu vou mais uma vez também tentar partilhar, se calhar não vou conseguir, mas pronto. Vamos tentar. Agora só um segundo. Não está a autorizar por qualquer razão. Se calhar não autorizaram os participantes a fazer share. Não estou a conseguir fazer share. Pronto, eu vou também fazer uma apresentação. Depois posso enviar por mail e vocês podem disponibilizar. Vou fazer uma apresentação breve dos desafios. Então são 3 desafios. O primeiro era desenvolver uma mini aplicação, quer dizer, não precisa de ser uma coisa muito sofisticada, para que consiga dar indicação se 2 medicamentos ou 2 princípios ativos têm algum tipo de interferência. Portanto, eu chamei este desafio interferência medicamentosa e, portanto, a ideia era perceber se duplicam o efeito, se criam oposição, portanto, se criam problemas entre eles ou se interferem, ou seja, um interfere no outro. Este era o base, e portanto eu estruturei um bocadinho os meus desafios por fases, dependendo até onde a equipa pode chegar e o tamanho da equipa também, não é? Pronto, isto seria o objetivo base. Depois tenho o primeiro add-on, que era mais do que 2 medicamentos, portanto, se as pessoas tomarem mais do que 2 medicamentos, poder analisar este tipo de interferências em mais de 2 medicamentos. O add-on 2 era também ter a noção de quais são as doenças que são afetadas pela ingestão de um ou mais medicamentos. Portanto, sei lá, se a pessoa for, por exemplo, diabética, não poder tomar o medicamento A ou B. E o add-on 3 era quais os alimentos ou suplementos alimentares que devem ser evitados, assim como bebidas. Portanto, se um determinado medicamento, quando tomamos um determinado medicamento, podemos ou não ingerir um certo número de alimentos ou evitar um certo número de alimentos. Este era o desafio 1. O desafio 2 é um conversor de leituras clínicas, portanto a ideia é, já existem, nós também temos soluções de telemonitorização, portanto que vão buscar os valores diretamente aos equipamentos, como os oxímetros, medidores de tensão arterial, frequências cardíacas, relógios, bandas, mas por vezes os utentes não têm capacidade ou de adquirir estes dispositivos digitais, ou então, como por exemplo as balanças, têm balanças antigas em casa, por exemplo. Então a ideia, ou mais antigas, ou que não são Bluetooth, por exemplo, não são compatíveis com a comunicação com os sistemas de telemonitorização. Portanto, a ideia aqui seria tirar uma fotografia a esse equipamento, portanto, à medição desse equipamento, seja ela digital ou analógica, como por exemplo a balança, e converter essa leitura num valor efetivo, ok? Pronto, por exemplo, no caso do medidor de tensão arterial, seria também, para além do valor, também seria necessário identificar se é a tensão alta ou baixa, não é? Portanto, ou seja, de que valor é que estamos a falar? Portanto, era necessário identificar não só o número, como também o que é que esse número significa. Depois também colocamos aqui add-ons, portanto, o primeiro seria as fotos das balanças digitais, o add-on 2 seria medidores de tensão, e o 3, um bocadinho medidores à escolha, como por exemplo o medidor de glucose, escolhi aqui se calhar os mais comuns para casos de hipertensos e diabéticos. O desafio 3 é um analisador de alimentos, portanto a ideia seria conseguir isto, já existem coisas do género, mas tanto quanto sei, algumas não funcionam assim tão bem, era explorar aqui um bocadinho esta hipótese, que era fotografar um prato com um X alimentos, isto também para os doentes diabéticos, que têm que controlar o número de hidratos de carbono que ingerem por dia, não é? E, portanto, tirar uma fotografia a um prato e fazer o cálculo automático aproximado dos hidratos de carbono. O add-on 1 seria também, para além dos hidratos de carbono, o valor proteico e calórico, e o add-on 2 poder fazer o cálculo aproximado em alimentos compostos, como por exemplo, se for arroz de feijão,
perceber que há ali 2 hidratos, não é? O arroz e o feijão. Pronto, estes seriam os 3 desafios que nós lançamos aqui às equipas. Ok, ótimo, Telma. Se calhar, entretanto, vamos voltar aqui atrás ao João, que fez aqui a apresentação do Centro Hospitalar de Leiria. Eu creio que ele agora já conseguirá fazer a apresentação gráfica, digamos assim. Se, Telma, se voltarmos a testar e se quiseres tentar novamente fazer a apresentação com a parte gráfica, poderás também fazê-lo. No fundo são frases, mas pronto, okay. se ajuda as pessoas um bocadinho a visualizar. Às vezes é mais por aí, ou seja, as pessoas podem ter essa visualização e fica mais simples, fica mais claro. Portanto, vamos se calhar voltar então aqui ao João Machado para fazer a apresentação aqui gráfica e depois assim já testamos novamente com a tela, está bem? João, estás agora sem som, penso eu, se puderes retirar aí um mute. Exatamente. Ok, creio que agora assim já conseguem visualizar a tela, certo? Ainda não estamos a visualizar. Não? Temos aqui. E agora? Dificuldades técnicas, agora sim, já está a aparecer. Ótimo. Ok, pronto, excelente. Basicamente, e agora peço desculpa pelo lapso, foi um problema técnico resolvido. Pronto, só resumido novamente, integrante sou membro do Serviço de Pneumologia, sou médico no Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Leiria, e passando um bocadinho à frente e, no fundo, dizendo aquilo que queria dizer há pouco, mas agora, no fundo, mais elaborado. Basicamente, nós, hoje em dia, temos essencialmente 2 pontos-chave naquilo que é a tecnologia e saúde, esta grande ponte. Uma é que temos uma capacidade de recolha de dados em saúde que é cada vez maior, com os smartwatches que já vimos, que agora, mesmo em tempos de pandemia, tivemos muitas aquisições de oxímetros por parte das pessoas da população em geral, e, portanto, geram uma fonte de dados, um fluxo de dados muito significativo, que depois é preciso alguém interpretar, validar e, no fundo, atuar em conformidade. Daí lança o segundo desafio, que é como processar estes dados em saúde. É engraçado que já tem havido algumas publicações, mas com resultados, se calhar, um bocadinho pouco interessantes, no sentido na grande capacidade de processar estes dados, nomeadamente a tentar, no caso de uma área que me é muito familiar, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, a tentar prever efetivamente as exacerbações. Fico muito feliz também, como já sabia, porque em Portugal se tem inovado também nessa, nomeadamente a professora Maria Guarino com o programa On Track, também com o objetivo de nós conseguirmos antecipar aqueles que são os problemas do dia-a-dia dos doentes respiratórios. E, essencialmente, o nosso grande desafio, e agora explicitando um bocadinho melhor e com exemplos, seria efetivamente na recolha de dados em saúde uma proposta para sensores com potencial implantável ou mesmo não, para monitorizar doentes crónicos, doentes com DPOC, ventilados no domicílio, que incluíssem vários parâmetros, nomeadamente CO2 transcutâneo, oximetria, frequência cardíaca e temperatura, no fundo, para que nós pudéssemos ter mais informação de qualidade para poder agilizar a intervenção. E depois a criação, nós chamamos de smart kits, que pudessem ser adaptáveis a equipamentos existentes, colchões, andarilhos, como eu tinha dito, e que pudessem ser integrados com um hub ou com um smartphone, uma forma de centralizar essa recolha de informação para que depois, no âmbito do processamento, esses dados todos pudessem ser integrados em algoritmos de inteligência artificial para reconhecimento dos padrões, no fundo, como já faz a OnTrack, o programa OnTrack da Saytech Care, e também aqui uma capacidade de integrar diversas fontes, isto é, pudessem ser abertos à aquisição de novos sensores. Isto permitiria, eventualmente, difundir a integração com elementos técnicos não smart, isto é, um colchão normal pudesse ser transformado, de certa forma, num colchão smart, a mesma coisa para o andarilho e quiçá outros utensílios do dia-a-dia. E depois estes algoritmos poderem ser eventualmente aplicados a nível central ou não centralizados. Os centralizados em centros de saúde, em hospitais, que pudessem gerar convocatórias para procedimentos e para consultas, se assim se verificasse a necessidade, contra uma deterioração do estado geral de um doente, ou mesmo com uma necessidade de algum tipo de intervenção presencial, e descentralizados, em que os dados eram introduzidos pelo utilizador e que podia gerar recomendações de atuação com mudanças de estilo de vida ou necessidade de marcação de consulta, e até mesmo se os dados introduzidos pelo utilizador, no fundo, estivessem dentro de um parâmetro, de um padrão reconhecido pela aplicação, ou no fundo pelo algoritmo, que pudessem ser integrados diretamente em rastreios, para que se pudesse mais precocemente fazer diagnóstico de algumas situações clínicas que são muito significativas e têm um peso
muito significativa em Portugal, como é o caso da doença pulmonar obstrutiva crónica, que é uma das principais causas de morte do nosso país, para que nós pudéssemos, no fundo, atuar mais precocemente. Deixo também aqui o meu contacto para alguma dúvida ou alguma questão que me possa ser colocado, que depois farei chegar também ao grupo com quem trabalho e conjuntamente com o qual nós chegámos a estes desafios. Ora, muito obrigado, então, uma vez mais, João, agora sim, já com a imagem que facilita e ajuda sempre este processo. Já agora, Telma, não sei se queres tentar então novamente neste caso com a parte gráfica. Se queres tentar novamente, Telma, dá-te isso. Desculpa, Francisco, o meu continua desabilitado. Continua desabilitado, ok. Continua. Sem problema. Então, vamos avançar então para a Catarina Moreira, da CUF. Portanto, a Catarina é responsável de inovação aqui da CUF. Vem aqui também apresentar então os desafios. Obrigado por estares connosco. Olá, obrigada pelo convite. É uma grande honra também para a CUF estar nestas iniciativas. É muito interessante para nós e importante estarmos nestas iniciativas de inovação. Eu também preparei uma apresentação, mas nem me vou pôr a tentar, mais vale passar isso à frente e irmos diretos ao assunto. A CUF é o prestador de serviços de saúde privado maior em Portugal. Temos 19 unidades, entre clínicas mais pequenas e de maior proximidade com os clientes, até hospitais grandes, como todos devem conhecer, e os nossos desafios são vários. Neste momento e passado 2 anos bastante desafiantes, como nós todos vivemos, não é? E os nossos colaboradores ainda sentiram mais na pele, nós quisemos nos focar nestes desafios e esta oportunidade para pensar não só em termos de equipamentos médicos e de soluções médicas, mas para soluções que apoiassem os nossos colaboradores. No fundo, a CUF quer ter sempre um papel de colaboração e de entreajuda com os seus colaboradores, pois temos noção que são eles os nossos maiores ativos, são eles que dão a cara pela nossa organização todos os dias, são eles que prestam os cuidados que nós oferecemos aos nossos clientes e por isso trabalhamos todos os dias para lhes proporcionar um equilíbrio, sobretudo entre a vida profissional e a vida pessoal. Queremos ser cada vez mais uma empresa familiarmente responsável e por esse motivo o nosso desafio aqui prende-se bastante com os nossos recursos humanos. No fundo, o desafio que vos colocamos não é tanto técnico, mas pode passar por ferramentas de tecnologia, pode passar por aplicações, pode passar por tudo que vocês estão, ou melhor que eu, conhecem, no fundo que sejam como conciliar a vida profissional e pessoal dos colaboradores e das pessoas numa indústria que opera 24/7, que é o que acontece no caso dos nossos médicos, das nossas equipas clínicas, dos nossos enfermeiros e, no fundo, é este o nosso desafio, ou seja, como conciliar a vida profissional e pessoal numa área que opera 24/7. É um desafio, assim, diferente, mas eu acredito que serão capazes de chegar a ideias brilhantes. Sim, sem dúvida. Até acaba por ser um desafio mais abrangente, o que permite também vários tipos de equipas poderem juntar-se aqui neste hackathon e apresentarem soluções, se calhar, fora da caixa, que também é sempre interessante depois também perceber como é que nós nos conseguimos ajustar, neste caso, as entidades que estão a criar os desafios, perceber também como é que depois conseguem adaptar e ajustar àquilo que já é a sua oferta tradicional, encaixar também então este tipo de novas ideias, novas tecnologias. Portanto, sem dúvida que acaba por ser um desafio interessante, até pela sua abrangência. Portanto, agradecer uma vez mais também aqui à CUF pela proposta feita. Obrigada a nós. Obrigado. Vou passar então aqui a palavra à Telma, que entretanto já consegue fazer aqui a partilha. Está a ser assim uma apresentação um bocadinho aos saltinhos, andamos para trás e para a frente, mas lá está também dos desafios
Normalmente as coisas nunca são uma linha direita, na área do empreendedorismo, normalmente andamos sempre assim a subir e a descer, temos sempre aqui os nossos desafios, e hoje é o desafio que temos. Telma, vamos então tentar fazer a apresentação com a parte gráfica? Sim, com certeza, só um segundo, estou então aqui a partilhar, já conseguem ver? Agora sim. Agora sim, pronto. Então, desculpem, agora não estou eu a conseguir andar para trás e para a frente nos slides. Pronto, julgo que aqui só uma pequena apresentação, portanto eu trabalho na Altice Labs, que é no fundo a empresa de investigação e desenvolvimento ligada ao Grupo Altice. Sou responsável pelo Grupo de Desenvolvimento de Aplicações na área da saúde, mais precisamente aplicações na área da teleconsulta e da telemonitorização clínica. Então o desafio 1 que eu tinha colocado era a interferência medicamentosa, portanto no fundo desenvolver uma mini aplicação que consiga dar indicação se dois medicamentos ou princípios ativos provocam entre si algum tipo de duplicação de efeito, oposição de efeito ou alteração de efeito. E depois, então, como eu disse, portanto, estruturei aqui um bocadinho, dependendo do número de pessoas da equipa, add-ons, ou seja, podem ir mais longe no desafio base. Ou seja, aqui a aplicação poder lidar com mais de 2 medicamentos, poder analisar que doenças são afetadas pela ingestão de um ou mais medicamentos ou princípios ativos, portanto, aqui depende um bocadinho da informação que tiverem disponível. Existem aqui algumas APIs já disponíveis com os princípios ativos relacionados com cada medicamento e, portanto, que vos facilita aqui um bocadinho a vida. E depois também quais os alimentos ou suplementos alimentares que devem ser evitados, assim como o álcool, não é? O segundo desafio era a conversão de leituras clínicas, portanto também desenvolver um mini front-end de uma aplicação, pode ser móvel ou web, onde se consiga, mais fácil aqui neste caso ser móvel por causa das fotografias, portanto tirar uma fotografia com o telemóvel e converter essa fotografia em informação, numa medida e na respectiva leitura, ou, portanto o que é que essa medida se refere. O tipo de dispositivos que podem ser fotografados, preferencialmente, claro que podem fotografar quaisquer outros dispositivos clínicos, mas aqueles que daríamos preferência seriam as balanças digitais, os medidores de tensão, medidor de glucose e os oxímetros. No fundo, são talvez os dispositivos mais usados pelas doenças crónicas, não é? Pelos hipertensos, diabéticos, pessoas que sofrem de DPOC, portanto, este tipo de pessoas que são a grande maioria das doenças crónicas em Portugal e no mundo. O desafio 3, então, seria um analisador de alimentos, portanto, isto aqui como complemento, sobretudo, aos diabéticos, tem que controlar o que ingerem diariamente e, portanto, aqui também um mini front-end, não precisa ser uma aplicação muito sofisticada, mas que pudesse fotografar um prato e perceber portanto, o valor aproximado dos hidratos de carbono desse alimento ou desses alimentos que estão nesse prato. Assim, o add-on também, para além dos hidratos de carbono, o valor proteico e as calorias, e o add-on 2, portanto, fazer a análise, se possível, de algum tipo de alimentos compostos, portanto, alimentos que não estão separados e não estão no prato e que não estão individualizados, mas que podem estar compostos, como, por exemplo, um arroz de feijão. Pronto, estes eram os três desafios. Têm aqui o meu contacto para o caso de terem alguma pergunta, alguma coisa mais de detalhe relativamente aos desafios. Obrigada. Muito obrigado, Telma. Agora também assim conseguimos ter uma explicação um bocadinho mais completa também, portanto é sempre bom. Muito bem. Vamos então avançando. Neste momento então irei passar a palavra para o Pedro Santana, da S4Med. Creio que também já está connosco. Não está. Exatamente. E creio que também está. É o Sérgio que também está. Exatamente. Sérgio? Pedro. Exatamente, muito bem. Estávamos a tentar fazer a partilha. Mas não tem permissão para capturar a tela. Ok. Então, a partir de terá a ver aí, se calhar com alguma das vossas definições. Também temos o Mac. Ok, então se calhar tem que ser através só como foi com o João, não é? Tem que fazer se calhar aí Mas nós conseguimos fazer sem okay.
Ok, se calhar avançava para não perder mais tempo. O meu nome é Sérgio Santos, formação de base em enfermeiro, trabalhei no Hospital de Leiria durante 20 anos, não tive a oportunidade de conhecer o Dr. João, saí antes dele entrar. Adquiri uma empresa no setor da prestação de serviços e venda e comércio de equipamentos chamada Medicineto, que agora com o confinamento passámos a chamar S4 Med. É um projeto pessoal de desenvolvimento de produto. Estamos no setor da fisioterapia, ou estávamos no setor da fisioterapia há cerca de 45 anos, fazemos este ano 45 anos. Neste momento estamos com novos projetos, desenvolvimento de equipamentos inovadores. Temos algumas respostas para lançar para o mercado, para o Dr. João e para os outros intervenientes, que depois poderemos falar em off durante a próxima semana. Vou passar a palavra ao Pedro, é o líder do projeto. Ele irá falar durante algum tempo. Boa tarde, sou o Pedro, sou engenheiro eletrotécnico, tirei o curso no IPL, no Instituto Politécnico de Leiria, mais propriamente na STG, e vou passar agora a explicar qual é que é o nosso desafio, o nosso projeto. Então nós, enquanto empresa S4 Med, que é o novo nome agora, pretendemos criar um novo e inovador dispositivo médico capaz que seja mais eficiente para o tratamento de feridas, ou seja, este projeto tem como base, por assim dizer, a utilização de técnicas de eletromedicina e eletroestimulação para uma melhor regeneração celular e recuperação cutânea. Ou seja, este dispositivo médico, que é novo e inovador, teria como uma primeira fase fazer a avaliação da ferida em si, classificá-la de acordo com a classificação de feridas e, como todos sabemos, tem vários estados e fases, e numa primeira fase, a intervenção do equipamento seria atribuída uma classificação. Na segunda intervenção do equipamento, de acordo com a classificação já feita, o equipamento daria o tratamento, ou seja, era diagnosticado o tratamento mais adequado para a fase da ferida. Ou seja, porque em cada fase da ferida existe um tratamento que seja mais adequado e outro não tanto para uma fase seguinte. E assim, numa terceira intervenção, por assim dizer, o utilizador deste equipamento, com as informações obtidas pelo equipamento em si, pela informação dada pelo equipamento, já estaria capaz de utilizar o tratamento mais adequado sugerido pelo equipamento. O equipamento seria capaz de sugerir o tratamento mais adequado, de modo a que seja uma recuperação mais eficiente e melhor, por assim dizer. Quais são as principais vantagens deste equipamento? Como já referi, o facto de adequar o tratamento ao estado da ferida, à fase da ferida, o que poderia, ou não, mas tornar o tratamento mais eficiente, ou seja, uma redução de tempo, por assim dizer, pois o tratamento seria muito mais eficiente. Este equipamento também seria de muito fácil uso para o utilizador, como o equipamento dará todas as informações necessárias para proceder ao tratamento de feridas adequado, o utilizador, mesmo que não tenha o maior conhecimento neste assunto, seria capaz de fazer o tratamento de feridas caso pretendesse. Já existem alguns artigos, ainda que em pouca quantidade, sobre tratamento de feridas, mas não existe nenhum equipamento a nível mundial que seja capaz de avaliar, diagnosticar e sugerir o tratamento adequado para as novas fases da ferida. De referir ainda que já temos algumas parcerias com a Associação Portuguesa de Feridas e algumas parcerias europeias para fazer o estudo piloto, por assim dizer, e para garantir a implementação no mercado. Basicamente, o nosso projeto é criar um equipamento novo e inovador para o tratamento de feridas. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sérgio, pelas vossas apresentações, pelos desafios que nos estão aqui a lançar. Tendo em conta que já tivemos aqui a apresentação de todos os projetos, aqui à exceção da Hitachi, de qualquer das maneiras, todos estes desafios vão estar no site, portanto vão ter acesso, todos os participantes poderão depois aceder aos mesmos e verificar em maior detalhe, também se existirem algumas questões e algumas dúvidas, poderão depois também colocar, e nós então teremos a possibilidade de os esclarecer. Recordando então que temos agora aqui a fase de inscrições, e que depois, posteriormente, portanto aqui o Hackathon irá realizar-se dia 6 e 7 de novembro,
Portanto, até essa data, as inscrições estão disponíveis no nosso site. Poderão então também consultar os desafios, juntar e formar as vossas equipas e candidatarem-se então aqui para participarem no nosso hackathon. Recordo que o número de inscrições será limitado, o número de equipas será limitado, portanto, juntem a vossa equipa, inscrevam-se e, uma vez mais, agradecer a presença de todos, do Politécnico de Leiria, do Centro Hospitalar de Leiria, da Itachi, do Altice Labs, da CUF Inovação e da S4Med, pelos desafios que estão a lançar e pela possibilidade, então, de, uma vez mais, podermos trazer a tecnologia para dentro da área da saúde e podermos melhorar aqui todos os intervenientes desta área que tanto precisa. Agradecer uma vez mais, então, a presença de todos os nossos espectadores e a continuação de um bom dia e um bom fim de semana para todos. Vem aí, Hack Health Tech 2021. Uma competição de equipes focadas no desenvolvimento de startups que apresentem soluções inovadoras na área da saúde humana. O evento acontece simultaneamente na Unimar, em Marília, e no Politécnico de Leiria, em Portugal. Você, cidadão brasileiro ou português que tem idade a partir de 16 anos, não perca essa oportunidade de participar da maior maratona mundial de desenvolvimento de soluções na área da saúde. Dia 9 de outubro acontece o seminário de apresentação de desafios e oportunidades. Nos dias 6 e 7 de novembro, as equipes realizarão o desenvolvimento das soluções de modo presencial ou remoto. Transmissão simultânea no Visão de Mercado, o canal do streaming do empreendedor. Informações e inscrições no site do evento. Realização Religare Innovation Lab.